Deve ser muito difícil ser o padre Paulo Ricardo, o Frei Gilson, ou algum desses padres famosos, bons padres, que pregam a doutrina católica, que gostam aí de colocar o povo para rezar, né, ensinam a oração, mas deve ser muito difícil. Por quê? Porque eles começam a ser muitas vezes odiados, criticados, perseguidos, sem muitas vezes saber nem o porquê, nem o motivo, né, sem ter uma justificativa plausível. É muito difícil. E eu queria refletir sobre isso e por que eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu estava no Instagram de um rapaz, eu esqueci o nome dele, né? Até compartilhei já alguns conteúdos dele. E alguém fez a seguinte pergunta para ele lá no Instagram, né? Perguntaram assim para ele: por que o padre Paulo Ricardo é tão odiado por alguns padres? Eu não lembro se o termo era odiado, mas enfim, muitos padres não gostam dele, porque o meu pároco, por exemplo, não suporta ouvir falar em padre Paulo Ricardo. E ele respondeu, né, que muitos padres, né, vêm de uma formação da teologia da libertação, muitas vezes apegado às suas ideologias. Então, como o padre Paulo Ricardo normalmente está ali sempre pregando a doutrina católica, etc., muitos padres não gostam porque são mais apegados à sua ideologia e tudo mais. Eu não sou contra a resposta desse rapaz, porque está correta. Só que ela não se resume a isso. E existe um motivo que muitos padres não gostam do padre Paulo Ricardo e do Frei Gilson e de outros padres famosos, que eu queria refletir com vocês. Eu estou citando esses dois somente porque o padre Paulo Ricardo, né, é o mais conhecido aí por pregar a doutrina católica, assim, né, mais efusivamente. E o Frei Gilson por causa, né, da grande multidão que tem seguido ele, rezando pela madrugada, né, tem feito um grande apostolado, também de pregação, mas mais reconhecido pelos rosários com milhares de pessoas na madrugada, etc. E o motivo é o seguinte: o culpado disso tudo, de muitas vezes muitos padres não gostarem, a culpa é sua e é minha também. A culpa é nossa. Nós leigos somos os culpados pela maneira com que nós tratamos esses padres em detrimento dos nossos pastores, né, dos nossos padres locais, vigários e párocos, enfim. Então o que acontece, meu querido? Muitas vezes a gente vê um vídeo do padre Paulo Ricardo, a gente vai lá, conhece aquela verdade da doutrina católica. Olha só que beleza, nunca tinha me pregado isso, conheci a verdade, um ponto específico aqui da doutrina católica. Aí o que acontece? Eu chego na minha paróquia e eu quero impor aquele negócio, eu quero enfiar a goela abaixo do meu pároco. E aí, qual é a justificativa que a pessoa fala? Eu vi no padre Paulo Ricardo. Você está entendendo? Então muitas vezes tem gente que faz guerra por coisa boba, tá? Então às vezes viu no padre Paulo Ricardo. Não se fala amém depois no Pai Nosso, porque a oração continua. A pessoa quer criar caso, não, porque não pode falar amém, padre, porque eu vi no padre Paulo Ricardo, e o padre Paulo Ricardo só tem que seguir o padre Paulo Ricardo, porque isso aqui tá errado. A pessoa quer revolucionar a paróquia dela com a justificativa de que viu no padre Paulo Ricardo. Você tá entendendo? Então, é uma confusão. Gente, isso acontece e muito, tá? É, na minha paróquia, né, antigamente, né, na antiga paróquia, teve um problema. Às vezes o pároco não queria que usasse véu. E tinha gente que criava caso. E eu ouvia em outros lugares as pessoas criando caso, porque o pároco não queria que se usasse véu as pessoas, membros de pastorais. Mas é meu direito, eu ouvi no padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo não conhece a realidade da minha paróquia. Tem um monte de menino usando por motivos questionáveis, né? Que não a piedade. E o padre Paulo Ricardo que está dizendo. E muitas vezes o padre Paulo Ricardo não está dizendo, ó, você vai lá, vai ter que se impor contra o seu pároco. Você que é catequista e o padre está dizendo que você que é catequista não deve usar, você vai usar. Muitas vezes o padre nem fala isso. Porque a gente viu o padre fazendo uma pregação, né, uma aula, falando sobre o piedoso uso do véu. Aí as pessoas querem impor. Gente, que eu só estou usando um exemplo, tá? Então as pessoas querem impor. Eu lembro, isso acontece comigo, embora eu não tenha usado o termo eu vi no padre Paulo Ricardo, embora eu tenha visto também, né? Eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu vi citar um documento da igreja falando sobre a comunhão na boca, enfim. E é, nesse documento, eu esqueci um pouco o nome porque faz tempo que eu acabo não citando, mas o documento ainda de São João Paulo II sobre a Eucaristia, e lá tá explícito que você não pode dar a Eucaristia em duas espécies na mão. Tem que ser obrigatoriamente na boca.
Aí eu lembro que uma vez eu vim ver um padre de fora celebrar aqui numa capela aqui próximo à minha casa. Aí o padre deu em duas espécies para as pessoas que estavam no altar, né? Os ministros, né? Os cerimoniários, coroinhas, em duas espécies na mão. Aí no final da missa, ei padre, o senhor sabia que isso está errado? A maneira que o senhor deu a comunhão daquela forma? Que não pode dar em duas espécies daquela forma. Porque está no documento tal. E eu falei, o padre, eu vou pesquisar esse documento para ver se é isso mesmo. Mas, cara, você percebe que a maneira com que a gente fala muitas vezes com os nossos párocos, com os nossos padres, é um pouquinho arrogante. Só que, nesse caso, eu não citei o padre Paulo Ricardo, eu citei um documento, porque eu ouvi citar o documento, eu li o documento, etc. Mas muitos de nós, meus irmãos, a gente chega pro pároco que está fazendo uma coisa que é mínima diante das aberrações temporais, a gente fala, eu vi no padre Paulo Ricardo. O padre começa a ter ranço do padre Paulo Ricardo. Você está entendendo? Começa a ter ranço. Com a maneira arrogante com que as pessoas estão citando ele para um outro padre. Muitas vezes, né, uma realidade histórica na paróquia, muito difícil de se mudar. E começa a impor o negócio goela abaixo, porque viram o padre Paulo Ricardo e algumas vezes fora de contexto. O padre Paulo Ricardo está dizendo uma doutrina ali específica. E o pior, alguns vídeos do padre Paulo Ricardo, ele dá uma opinião. Ele quase sempre ele deixa explícito, olha, isso aqui é minha opinião. E aí a gente pega uma opinião do padre e quer enfiar a goela abaixo na paróquia. Por exemplo, vamos supor que o padre Paulo Ricardo faça um vídeo falando da importância de que seja um órgão. Ele cita, né, que historicamente o órgão, né, para liturgia, etc. Aí pronto, aí eu vi no padre Paulo Ricardo, eu, padre, aqui nessa igreja chega desse violão, desse tecladinho, tem que ser... Meu filho, não tem ninguém nem pra tocar teclado. Falta violão, tá sendo só voz, gente que canta ruim. Quem é que vai tocar órgão? Tu vai comprar um órgão? Tu vai fazer aula de órgão? Vai tocar? Então, o que eu tô querendo falar é que muitas vezes a gente vê um vídeo do padre Paulo Ricardo e quer impor, enfiar a goela abaixo dos padres nas paróquias, um negócio muitas vezes fora de contexto. Que se o próprio padre Paulo Ricardo vê a maneira com que você está falando, a forma com que você está fazendo, ele mesmo iria te repreender. E a mesma coisa com o Frei Gilson. Então o que acontece? Ai, porque o Frei Gilson? Ai, maravilhoso, rezar o rosário com o Frei Gilson. E eu vi, por exemplo, não foi uma crítica ao Frei Gilson, tá, gente? Mas eu vi um padre, né? Algum tempo atrás, estava iniciando a... Foi na quaresma, e tinha as missas penitenciais, né? Acho que era 5 horas da manhã, enfim. Era 3 horas, não lembro, era uma missa de manhã. Aí o padre até falou, né? Eu sei que se fosse Frei Gilson que estivesse chamando para rezar mais cedo, o povo viria, né? Mas como é aqui na paróquia, né? O padre simples da paróquia, as pessoas não vêm. Então acontece muitas vezes isso. Muitas vezes o padre ele é chagado. Padre, o senhor está vendo? O Frei Gilson, eu estou rezando todos os dias, 3 horas da manhã, na campanha com o Frei Gilson. Aí muitas vezes, né, o padre faz um cerco de Jericó na paróquia e as pessoas não vão. Tá entendendo? Então muitas vezes a gente tem que olhar também esse outro lado. De fato, há perseguição por causa de ideologia, porque existem muitos padres fios, muitos padres ideólogos. Eu não estou negando essa realidade. Mas existem muitos bons padres, né? Que tem esse ranço com o padre Paulo Ricardo, Frei Gilson e outros padres famosos, porque a gente começa a idolatrar. Eu vou para a campanha de oração. Se for aquele padre fulano, eu vou. Ah, mas é aquele meu pároco ali, ele nem sabe rezar direito, eu não vou não. Você está entendendo? Então, às vezes, é isso. Querem revolucionar a paróquia enfiando algo goela abaixo, como um revolucionário do bem, digamos assim. E quando é o revolucionário da TL, é um absurdo. Esse TL está desrespeitando o padre. Mas quando a gente, teoricamente, bem ortodoxos em doutrina, a gente pode desrespeitar os nossos padres? Não, então não é assim. Então, fica só essa reflexão. Existem, sim, padres que, infelizmente, são adeptos da teologia da libertação condenada pela igreja, porque quem não sabe, existe uma teologia da libertação não condenada pela igreja, a igreja condena apenas a teologia da libertação de viés marxista. Existem muitos padres que são teologia da libertação, mas não têm viés marxista, tá? E outros têm, muitas vezes a pessoa por uma ideologia ou por causa de alguma opinião do padre não gosta dele. Mas, creia, muitos não gostam por causa
da maneira com que nós falamos, né? Queremos fazer uma revolução nas paróquias usando o nome do Padre Paulo Ricardo, e aí queima o coitado. Só para citar como último exemplo, embora não tenha necessariamente uma ligação direta com o Padre Paulo Ricardo, eu fui coordenador do movimento Consagra-te aqui na minha paróquia por alguns anos, acho que uns 2 anos, fora os outros que eu era ali meio que um vice-coordenador, uma pessoa que estava junto com as lideranças, né? Tive ali alguns anos. E muitas vezes as pessoas falavam mal do Consagra-te, da consagração à Nossa Senhora, não porque as pessoas odiavam a consagração à Nossa Senhora, não porque elas discordavam do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, mas por causa das baboseiras que nós, consagrados, falávamos e fazíamos em muitos lugares. Então, por exemplo, tinha um padre aqui na Santa Maria de outra paróquia que era consagrado a Nossa Senhora e não permitia o movimento na paróquia dele. Refletindo depois, está certo esse padre, né? Porque muitas estavam fazendo besteira em nome da consagração, que não tinha nada a ver com a consagração. E como o Padre Paulo Ricardo era muitas vezes o grande anunciador dessa consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís, não poucos usavam a consagração, o tratado de São Luís e o Padre Paulo Ricardo, porque eu ouvi no Padre Paulo Ricardo. Então, só para citar, a gente já veio de algumas dioceses de lado aí, tinha menina que só usava azul porque se consagrou a Nossa Senhora. Então, até o prato era azul, tinha comendo prato azul. Um outro grupo que só entrava dentro da igreja, só andava descalço para santificar o ambiente. Aí tu imagina o padre vendo um monte de jovem andando só descalço para santificar o ambiente. Por que não? Porque é consagrado a Nossa Senhora. Quem que é o seu mentor espiritual? Eu gosto muito do Padre Paulo Ricardo. Gente, fora as pregações assim de algumas coisas absurdas, né? Eu até peço perdão a Deus se eu tivesse sido um dos que preguei coisas contrárias à doutrina da igreja e tenha feito mal à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas tem esse outro lado, tá? Existem padres sim que não gostam do Frei Gilson e do Padre Paulo Ricardo por ideologias, mas infelizmente existem muitos que não gostam do Padre Paulo Ricardo, não gostam do Frei Gilson, não gostam do Tratado de São Luís por causa da gente, do que a gente fala, de como a gente trata essas pessoas e das coisas que a gente inventa da cabeça ou interpreta errado e sai querendo impor por aí. Então que Deus nos dê a graça do discernimento e ser santo, né? E sem fazer com que as pessoas odeiem os coitados dos padres que não tem nada a ver com a loucura da cabeça desse povo. Enfim, se você tiver interesse, olha aí na descrição do vídeo os links com alguns e-books que eu escrevi, né? Tem Na Trilha do Sentido da Vida, A Corredenção de Nossa Senhora, enfim. Compre e ajude esse apostolado, se assim tiver no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe de misericórdia, e que viva Cristo Rei. Eu vi no Padre Paulo Ricardo.